Existe um caminho único, quase que secreto, mas eficaz, que os homens mais ricos do mundo descobriram há décadas. Um caminho tão poderoso que transformou vendedores falidos em milionários, mendigos em magnatas, pessoas comuns em lendas. E o mais intrigante, esse caminho não tem nada a ver com dinheiro, conexões ou sorte. Tem a ver com uma descoberta que Napoleon Hill fez após entrevistar mais de 500 pessoas bem-sucedidas, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Uma descoberta tão revolucionária que ele levou 20 anos para sistematizá-la. E quando finalmente revelou ao mundo, milhões de vidas foram transformadas para sempre. E eu descobri esse caminho no meu momento mais sombrio. Estava quebrado, derrotado, olhando para o abismo da mediocridade. Minha mente era a minha maior inimiga. Ela sussurrava desculpas, fabricava medos, criava barreiras invisíveis entre mim e meus sonhos. Eu era prisioneiro dos meus próprios pensamentos. Até o dia em que entendi algo que mudou tudo. Meu cérebro não era meu mestre, era meu servo. E como todo servo, ele poderia ser treinado, reprogramado, comandado. Naquele momento, iniciei a jornada mais importante da minha vida. A jornada de convencer meu próprio cérebro a me tornar rico e disciplinado. E hoje, vou revelar exatamente como fiz isso. Como transformei a máquina mais poderosa do universo, a mente humana, em minha maior aliada na busca pela riqueza e pelo domínio pessoal. Napoleon Hill descobriu algo extraordinário. A diferença entre apenas desejar algo e ter um desejo que realmente envolve todo o teu ser é a diferença entre mediocridade e grandeza. A maioria das pessoas diz que quer ser rica, diz que quer disciplina, mas são apenas palavras vazias flutuando no ar. Não há fogo, não há urgência, não há aquela força magnética que transforma pensamentos em realidade. O desejo que te envolve por completo, ou também conhecido como desejo ardente, é diferente. É uma obsessão sagrada. É quando você quer algo com tanta intensidade que cada célula do seu corpo vibra naquela frequência. É quando você acorda no meio da noite com o coração acelerado, pensando em seus objetivos. É quando você não consegue mais viver sem aquilo que busca. Eu comecei minha transformação com uma decisão radical. Uma noite, sentei-me sozinho e escrevi em um papel: eu irei me tornar rico através da disciplina implacável. Não é um desejo, é uma certeza. Deus me deu o dom da mente e eu a usarei para criar prosperidade e domínio sobre mim mesmo. E então fiz algo que Napoleon Hill ensinou. Li aquela declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, todos os dias, com emoção real, com fé genuína, até que cada palavra se gravasse no meu subconsciente como um mandamento divino. O cérebro não sabe diferenciar entre uma ordem dada com convicção e uma realidade já existente. Quando você declara algo com poder, com emoção, com fé inabalável, o subconsciente aceita como verdade e começa a reorganizar toda a sua realidade para tornar aquilo possível. Mas aqui está a grande chave que poucos entendem. O desejo precisa ser ardente e alimentado diariamente. Não basta sentir uma vez e esperar que a magia aconteça. É preciso avivar o fogo todos os dias. É preciso declarar, visualizar, sentir como se já fosse real. Deus não abençoa desejos mornos. Ele responde à fé que move montanhas. E a fé começa com o desejo ardente que consome sua alma, até que não haja mais espaço para dúvidas. Aqui está uma verdade que transformou minha vida. Seu subconsciente é como um jardim fértil. Ele não julga as sementes que você planta, ele apenas as faz crescer. Se você plantar ervas daninhas de dúvida, colherá uma vida de fracasso. Se plantar sementes de riqueza e disciplina, colherá uma vida de abundância. Napoleon Hill descobriu que o subconsciente opera 24 horas por dia. Enquanto você dorme, trabalha, come,
Ele está processando e amplificando tudo aquilo que você alimentou nele repetidamente. A maioria das pessoas programa seu subconsciente para a pobreza sem nem perceber. Elas dizem: eu nunca tenho dinheiro suficiente. Eu não consigo ser disciplinado. Eu sempre falho. E o subconsciente, obediente como um servo fiel, amplifica essas crenças até que se tornem profecias autorrealizáveis. Eu decidi reverter esse processo. Comecei a bombardear meu subconsciente com comandos de riqueza e disciplina. Toda manhã, antes mesmo de sair da cama, eu fechava os olhos e visualizava. Via minha conta bancária crescendo, via-me trabalhando com foco implacável, via-me tomando decisões poderosas, via Deus sorrindo para minha transformação. E enquanto visualizava, eu sentia. Porque Napoleon Hill ensinou que a emoção é o combustível que faz as visualizações ganharem vida no subconsciente. Sem emoção, são apenas fantasias. Com emoção, tornam-se instruções divinas. Mas a reprogramação exige mais do que visualização. Exige repetição implacável. O subconsciente aprende através da repetição constante. É como esculpir uma rocha. Uma martelada não faz nada. 1000 marteladas criam uma obra-prima. Então comecei a repetir afirmações poderosas centenas de vezes por dia. Eu sou rico e disciplinado. A riqueza flui para mim naturalmente. Minha disciplina é inquebrantável. Deus me criou para a prosperidade. Nos primeiros dias, minha mente consciente ridicularizava essas afirmações. Você está mentindo para si mesmo, ela sussurrava. Você não é rico. Você não é disciplinado. Mas eu persistia, porque sabia que a mente consciente é apenas a superfície. O verdadeiro poder reside no subconsciente. E então, algo milagroso começou a acontecer. Depois de semanas repetindo essas verdades, meu comportamento começou a mudar sem esforço consciente. Eu acordava mais cedo naturalmente. Minhas mãos buscavam o trabalho em vez da distração. Minhas decisões financeiras se tornavam mais sábias. Eu estava me tornando aquilo que havia programado o meu subconsciente para ser. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. O processo de influenciar seu subconsciente através de pensamentos e palavras deliberadas. E ele não estava falando de truques de autoajuda barata. Ele estava revelando uma lei espiritual profunda. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Salomão não estava sendo poético. Estava revelando um princípio universal. Suas palavras criam sua realidade. Quando você declara algo com fé, você não está apenas falando. Você está comandando as forças invisíveis do universo. Você está ativando o poder que Deus colocou dentro de você. Você está cooperando com a lei divina da criação. Mas aqui está o truque. A autossugestão só funciona quando combinada com fé absoluta. Você não pode repetir afirmações com ceticismo no coração e esperar resultados. Você precisa acreditar com cada fibra do seu ser. Eu aprendi a entrar em um estado de fé profunda antes de fazer minhas afirmações. Fechava os olhos, respirava profundamente e me conectava com Deus. Senhor, eu dizia, Tu me criaste à Tua imagem. Tu me deste o poder de criar com meus pensamentos e palavras. Eu agora uso esse poder para manifestar a riqueza e a disciplina que são minha herança divina. E então, naquele estado de conexão sagrada, eu declarava minhas afirmações. Não como pedidos, mas como decretos. Não como esperanças, mas como certezas. Eu sou rico. Eu sou disciplinado. Eu sou próspero. Assim é. Amém. A diferença era palpável. Quando eu fazia afirmações mecanicamente, nada acontecia. Mas quando as fazia em estado de fé profunda, sentia uma energia percorrer meu corpo. Sentia minha mente se expandir. Sentia o universo conspirando a meu favor. Napoleon Hill
ensinou que devemos fazer nossas afirmações pelo menos 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Porque esses são os momentos em que a mente consciente está mais relaxada e o subconsciente mais receptivo. Eu fui além. Transformei minha vida inteira em um ritual de autossugestão. No trânsito, no banho, durante caminhadas, cada momento ocioso se tornava uma oportunidade de programar minha mente para a grandeza. E funciona. Funciona porque está alinhado com as leis espirituais que governam o universo. Funciona porque você foi criado à imagem de Deus e Deus cria através da palavra. Quando você usa a autossugestão com fé, você está simplesmente ativando o seu DNA divino. Mas sejamos honestos, o caminho para a riqueza e a disciplina não é pavimentado com pétalas de rosas. É repleto de obstáculos, derrotas temporárias, momentos de dúvida avassaladora. E aqui está onde a maioria das pessoas desiste. Elas encontram o primeiro obstáculo e interpretam como um sinal de que não foram feitas para o sucesso. Elas enfrentam uma derrota e aceitam como uma sentença final. Mas Napoleon Hill revelou algo revolucionário. Cada obstáculo carrega em si a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Cada derrota é uma lição disfarçada. Cada não é um redirecionamento divino para um sim ainda maior. Quando eu comecei minha jornada, os obstáculos eram imensos. Dívidas sufocantes, hábitos destrutivos enraizados, uma mente treinada para o fracasso, relacionamentos tóxicos, falta de oportunidades visíveis. A velha versão de mim teria olhado para tudo isso e desistido antes mesmo de começar. Mas a nova versão, armada com os princípios de Napoleon Hill e com fé em Deus, via cada obstáculo como um teste para verificar quão sério eu estava sobre minha transformação. Comecei a perguntar a cada obstáculo: que lição você carrega? Que força você está aqui para desenvolver em mim? Como Deus está usando você para me moldar na pessoa que preciso ser para receber a riqueza que desejo? As dívidas me ensinaram disciplina financeira que nenhum curso poderia ensinar. Os hábitos destrutivos me mostraram o poder da mente sobre o corpo. A falta de oportunidades me forçou a criar minhas próprias oportunidades. Napoleon Hill entrevistou Henry Ford, que faliu 5 vezes antes de construir seu império. Estudou Thomas Edison, que falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Conversou com centenas de milionários e todos tinham uma coisa em comum. Eles persistiram através de obstáculos que teriam destruído pessoas comuns. Mas eles não apenas persistiram. Eles transformaram cada obstáculo em um degrau, cada derrota em sabedoria, cada não em combustível para provar que o mundo estava errado. E havia algo mais profundo nisso. Havia fé. Fé de que Deus não permite obstáculos maiores do que nossa capacidade de superá-los. Fé de que cada desafio é um convite para crescer. Fé de que o universo está constantemente nos testando para verificar se estamos prontos para o próximo nível. Eu comecei a agradecer pelos obstáculos. Obrigado, Senhor, por essa dificuldade. Eu sei que ela está me preparando para algo maior. Eu sei que quando superá-la, serei mais forte, mais sábio, mais digno da riqueza que vem. E essa mudança de perspectiva foi mágica. Os mesmos obstáculos que antes me paralisavam, agora me energizavam. Eu via cada problema como um jogo que Deus estava jogando comigo, sabendo que eu tinha tudo o que precisava para vencer. Mas aqui está o princípio supremo, o segredo dos segredos que Napoleon Hill descobriu. Fé. Não fé passiva. Não fé que apenas espera e torce. Mas fé ativa, fé que age, fé que move montanhas. Fé que transforma o invisível em visível. Napoleon Hill definiu fé como a visualização e crença na realização do desejo. É quando você não apenas espera que algo aconteça, mas sabe que já está acontecendo no reino invisível e em breve se manifestará no reino físico. Essa foi a mudança final que precisei fazer. Eu havia programado meu subconsciente.
Havia desenvolvido desejo ardente, havia persistido através de obstáculos, mas ainda havia uma camada de dúvida sutil, um sussurro quase imperceptível. E se não funcionar? Até que entendi. A dúvida é o único verdadeiro inimigo. A dúvida cancela toda a programação. A dúvida anula todo o desejo. A dúvida transforma obstáculos em muralhas intransponíveis. A fé é o oposto da dúvida. E a fé não é algo que você sente passivamente. É algo que você decide. É uma escolha consciente de acreditar mesmo quando não há evidências. É confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. É saber que você já é rico e disciplinado no mundo espiritual. E agora está apenas esperando que se manifeste no mundo físico. Comecei a viver como se já fosse rico e disciplinado. Não de forma irresponsável, mas de forma energética. Andava com a postura de um homem próspero, tomava decisões com a confiança de alguém que domina a si mesmo. Tratava cada centavo como um milionário trataria cada milhão. E algo extraordinário aconteceu. O universo começou a responder. Oportunidades apareceram do nada. Pessoas certas cruzaram meu caminho. Ideias lucrativas brotavam em minha mente como se fossem implantadas por mãos divinas. Minha disciplina se tornou automática, como se eu fosse outra pessoa. Não era magia. Era a lei espiritual da fé em operação. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Não algumas coisas, não coisas fáceis. Tudo, incluindo riqueza, incluindo disciplina implacável, incluindo a transformação completa de quem você é. Napoleon Hill passou 2 décadas estudando essa lei, e sua conclusão foi clara. A fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riqueza. É o elixir que dá vida e poder aos pensamentos. É a força que transforma desejo ardente em realidade física. Mas como desenvolver essa fé quando tudo ao seu redor grita dúvida? Através da repetição das afirmações, através da visualização constante, através da conexão diária com Deus, através da recusa absoluta de aceitar qualquer pensamento que contradiga sua visão. Eu tomei a decisão de nunca mais duvidar. Mesmo quando a conta bancária estava vazia, eu declarava: eu sou rico e a riqueza está a caminho. Mesmo quando falhava em manter disciplina, eu afirmava: eu sou disciplinado, e cada momento é uma nova oportunidade de provar isso. E a fé cresceu. Dia após dia, afirmação após afirmação, escolha após escolha, a fé se enraizou tão profundamente que a dúvida não tinha mais onde se agarrar. Napoleon Hill fez uma declaração ousada. A riqueza começa na mente. Ele não estava sendo metafórico. Estava revelando uma verdade literal. Antes de você ter riqueza física, você precisa ter riqueza mental. Antes de possuir dinheiro, você precisa possuir a mentalidade de alguém que merece e atrai dinheiro. A pobreza também começa na mente. Quando você se vê como pobre, quando pensa pensamentos de escassez, quando acredita que nunca terá o suficiente, você está programando seu cérebro para criar exatamente essa realidade. Eu estava preso em uma mentalidade de pobreza sem nem perceber. Cada vez que via algo caro, pensava: eu nunca poderei comprar isso. Cada vez que surgia uma oportunidade, pensava: eu não sou bom o suficiente. Cada vez que via alguém rico, sentia inveja em vez de inspiração. Tudo isso eram sintomas de uma mente programada para a pobreza. E o pior, quanto mais eu pensava assim, mais pobre eu ficava. Era um ciclo vicioso alimentado por pensamentos autodestrutivos. A transformação exigiu uma cirurgia radical na minha mentalidade. Comecei a estudar pessoas ricas, não com inveja, mas com curiosidade. Como elas pensam? Como elas veem o dinheiro? Como elas tomam decisões? E descobri algo fascinante. Pessoas ricas veem o dinheiro como um servo, não como um mestre. Veem oportunidades onde outros veem riscos. Veem abundância onde outros veem escassez. Pensam em termos de multiplicação,
não de sobrevivência. Decidi adotar essa mentalidade. Quando via algo caro, em vez de pensar, eu não posso comprar isso, pensava, como posso criar valor suficiente para tornar isso acessível? Quando surgia uma oportunidade, em vez de pensar, eu não sou bom o suficiente, pensava, esta é minha chance de crescer e provar meu valor. Comecei a ver o dinheiro não como algo escasso, mas como algo infinito. Deus criou um universo abundante. Há mais dinheiro circulando no mundo do que eu poderia gastar em 1000 vidas. A questão não é se há dinheiro suficiente. A questão é, estou alinhado mentalmente para atrair minha parte? E com essa mudança mental tudo mudou. Oportunidades que sempre estiveram lá, de repente, se tornaram visíveis. Ideias lucrativas que sempre estiveram disponíveis, de repente, brotavam em minha mente. Conexões que sempre foram possíveis, de repente, se materializavam. Porque a riqueza não vem para você. Ela flui através de você. E só pode fluir através de uma mente que está preparada, alinhada e receptiva. Então aqui estamos. Eu compartilhei com você o segredo que transformou minha vida. O mesmo segredo que Napoleon Hill descobriu após 2 décadas estudando os homens mais ricos do mundo. O mesmo segredo que está disponível para qualquer um que tenha coragem de aplicá-lo. Convencer seu cérebro a torná-lo rico e disciplinado não é mágica. É ciência espiritual. É a aplicação consciente de leis universais que governam a mente humana e o universo ao seu redor. Você precisa de desejo ardente que queime como fogo sagrado. Você precisa reprogramar seu subconsciente através da repetição implacável. Você precisa usar autossugestão como ferramenta divina. Você precisa transformar obstáculos em trampolins. Você precisa desenvolver fé inabalável e você precisa cultivar uma mentalidade de riqueza. Mas mais do que tudo, você precisa decidir. Agora. Não amanhã, não na segunda-feira. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Porque cada momento que você adia é mais um momento em que seu cérebro continua programado para a mediocridade. Cada dia que você hesita é mais um dia perdido no deserto da pobreza e da indisciplina. Deus não criou você para ser medíocre. Ele não colocou dentro de você o dom da mente para que você vivesse na escassez e na fraqueza. Ele criou você à sua imagem. E Deus é abundante, poderoso, criativo, disciplinado. Então aqui está meu chamado para você. Decida agora. Pegue um papel e escreva sua declaração de desejo ardente. Eu irei me tornar rico e disciplinado através do poder que Deus colocou em mim. Leia isso em voz alta, com emoção, com fé, 2 vezes por dia, todos os dias. Comece hoje mesmo a reprogramar seu subconsciente. Bombardeie-o com afirmações de riqueza e disciplina. Visualize-se vivendo a vida que deseja. Sinta as emoções de já ter conquistado. E quando os obstáculos aparecerem, e eles aparecerão, veja-os como testes divinos. Pergunte, que lição isso carrega? Como isso está me preparando para a grandeza? Cultive fé inabalável. Decida acreditar mesmo quando não há evidências. Confie em Deus mesmo quando tudo parece perdido. Haja como se já fosse rico e disciplinado e observe o universo se reorganizar para tornar isso realidade. O poder está em suas mãos. A escolha está diante de você. O momento é agora. Convença seu cérebro. Transforme sua mente. Transforme sua vida. E quando você estiver do outro lado, rico, disciplinado, realizado, você olhará para trás e saberá que tudo começou com uma decisão. A decisão de parar de ser escravo dos seus pensamentos e se tornar mestre da sua mente. Deus está com você. Eu estou torcendo por você. Agora vai e conquiste o que é seu por direito divino. Amém.